Seja bem-vindo a esta sessão de 3 vídeos que vamos apresentar com o objetivo de falar um pouco sobre o livro do Apocalipse. É importante que tenhamos em mente que não esgota o assunto, é apenas uma abordagem superficial, inicial, mesmo de cunho pastoral, para que a gente compreenda um pouco a dinâmica, alguns aspectos principais sobre o livro do Apocalipse. Como queremos vídeos curtos, então nós vamos gravar esse conteúdo em 3 vídeos, né? É importante também que tenhamos em mente que esse conteúdo vem do site da Canção Nova e quem assina esse conteúdo é o professor Felipe Aquino, com o título da matéria: Conheça o significado do livro de Apocalipse. Então, tendo dito isso, vamos aos aspectos iniciais desse estudo. A palavra grega Apocalipsis quer dizer revelação. Então, o livro Apocalipse não tem a ver com fim de mundo, como às vezes a gente utiliza no jargão do dia a dia, né? É o apocalipse que a gente está vivendo. Não, a palavra Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. O Apocalipse quer incutir nos leitores uma confiança inabalável na providência divina em tempos difíceis para os cristãos. Então, a primeira coisa para a qual foi criado, foi escrito o livro do Apocalipse é isso, é estabelecer no leitor, no livro, uma confiança inabalável na providência de Deus. O Apocalipse é uma forma literária que era usada em Israel. Então, essa linguagem que tem a ver com revelação é uma forma, é um jeito de escrever que é usada, que foi usada também outras vezes na Bíblia, não só dentro do livro de Apocalipse, né? Que recebe o nome de Apocalipse por ser predominantemente com essa linguagem, né? Então já era utilizada pelo povo de Israel, e esse livro, quais são as características dessa linguagem, né? É justamente simbolismos que envolvem números, que envolvem figuras como animais, como aves, até mesmo como monstro, que na verdade é uma junção de vários símbolos juntos, aí forma uma figura de um monstro. E não é fácil de entender, sobretudo agora, no nosso tempo, tantos séculos depois que o livro foi escrito. As páginas mais tipicamente apocalípticas do Antigo Testamento são os capítulos 7 a 12 do livro de Daniel. Então nós dissemos que já foi utilizado outras vezes na Bíblia, então está aí a referência onde foi utilizada essa linguagem apocalíptica, esse gênero apocalíptico na Bíblia. Algumas características desse gênero do Apocalipse, né? O gênero apocalíptico. Então nós vemos, por exemplo, as frequentes intervenções de anjo, é uma coisa que é da linguagem, né? desse jeito de escrever apocalíptico, né? Aparecem os anjos, né, como ministros de Deus ou como intérprete das visões ou revelações que o autor do livro descreve. Então nós vemos isso em Ezequiel, nós vemos isso em Zacarias e também no próprio livro de Apocalipse. Outra característica desse gênero apocalíptico é o simbolismo, um simbolismo rico e que é utilizado singularmente nesses livros, né? Então, animais podem significar homens e povos. As feras e aves representam geralmente as nações pagãs. Os anjos bons são descritos como se fossem homens e os maus como estrelas caídas. Então, é próprio desse gênero apocalíptico, né? Os anjos maus como estrelas caídas. Outra coisa do gênero apocalíptico, o recurso aos números. Então nós vemos muitas vezes números, né? Então eis aqui algumas explicações. Número 3, 7, 10, 12 e 1000 são símbolos de bonança.
3,5 símbolos de tribulação, né? Outra característica do Apocalipse, forte nota escatológica, né? Escatológica tem a ver com o fim dos tempos. A palavra escatom designa o fim dos tempos, os tempos futuros. Os apocalipses se voltam todos para os tempos finais da história. Então, próprio desse gênero apocalíptico falar também do fim da história, com intervenções solenes de Deus em meio a um cenário cósmico. Então, quando a gente vê no livro do Apocalipse, né, todo aquele cenário cósmico de estrela, céu, estrela caindo, pegando partes do mundo pegando fogo, cenário cósmico, e a intervenção de Deus é própria do livro de Apocalipse. O julgamento dos povos, o abalo da natureza, a derrota dos maus e a exaltação dos bons, né? Tem a ver com esse cenário de transformação do mundo. O Apocalipse não fala do fim do mundo, ele fala da transformação do mundo, né? O Apocalipse não fala que o mundo acabou. Se você for pegar o texto do livro, ele fala que haveria todo aquele abalo, toda aquela situação cósmica, e haverá um novo céu e uma nova terra. O anterior não existe mais, ou seja, não é a aniquilação, mas é a transformação do velho mundo marcado pelo pecado num novo mundo onde Deus será tudo em todos. Outras características do livro de Apocalipse: perseguição. E aqui nós temos a ideia da perseguição como uma das principais ideias pelas quais o livro tem que ser simbólico, né? Então, havia ali um domínio do Império Romano, quando o livro foi escrito, que era um império violento, que escravizava, que subjugava os povos. João estava preso na ilha de Patmos, no mar Egeu, quando Jesus lhe fez essa revelação, a revelação do Apocalipse. Começa assim o livro do Apocalipse, né? No fim do século I, era cada vez mais difícil a situação dos cristãos no Império Romano por causa da terrível perseguição dos imperadores. Então está aí o contexto de perseguição que acometia os povos que estavam submetidos a esse império, e especialmente os cristãos, né? Os cristãos perseguidos, muitos martirizados, né? Tudo começou com Nero, o imperador Nero, no ano de 64, e continuou na terrível perseguição de Domiciano, imperador Domiciano, de 81 depois de Cristo a 96 depois de Cristo, né? Então é o contexto da perseguição, mas também havia o contexto do martírio versus apostasia. A pessoa, diante da perseguição, ou ela afirmava a fé e se transformava em mártir, ou ela negava a fé e se transformava em apóstata. Muitos cristãos foram martirizados, mas muitos também estavam desanimados, né? Então, se por um lado tinham os que foram perseguidos, que foram martirizados e não negaram a fé, tinham outros que terminavam com medo, desanimando, abandonavam a fé. Então, havia a apostasia. E esses que negavam a fé, abandonavam a fé em Jesus, iam aderindo às outras religiões, a práticas pagãs. Isso pode ser notado nas mensagens das 7 igrejas da Ásia Menor. Então, lá no livro do Apocalipse, quando fala da mensagem das 7 igrejas, se fala sobre isso, né, da necessidade de não ser apóstata, de não negar a fé, né? Então, as 7 igrejas: Éfeso, Laodiceia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Sardes. Foi em tais circunstâncias sombrias que São João escreveu o Apocalipse. Então, nesse contexto de perseguição, nesse contexto de martírio, que foi escrito o livro de Apocalipse. É um livro que traz uma mensagem de encorajamento. O livro visava encorajar os fiéis. O livro do Apocalipse é basicamente o livro da esperança cristã, né? Ou da confiança inabalável no Senhor Jesus e suas promessas de vitória. Padre, mas tanto desastre, transformação, aquelas catástrofes, aquelas coisas todas, fala de esperança? Fala, preciso decifrar o significado desses símbolos, né, que nós vamos
nesse estudo, tentar introduzir, né? Então, é um livro que quer anunciar a vitória do bem sobre o mal, do reino de Jesus sobre o reino do mal, especialmente para aquele momento difícil em que se encontrava a igreja. Então veja que o livro não está falando do futuro, está falando do tempo presente, embora tenha esse aspecto de escatologia, de falar dos tempos futuros, mas também é um livro que fala do presente, né? Fala daquela situação de perseguição, daquela situação de martírio. Então é uma mensagem de encorajamento primeiramente para aquelas pessoas que estavam passando aquela situação, então num momento difícil em que se encontrava a igreja. Nós vamos prosseguir com os estudos nos próximos vídeos, né? É importante que você também possa, se quiser, sugerir aqui outros assuntos para a gente poder abordar em futuros vídeos. Aqui nós finalizamos essa primeira parte do nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.